Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Benício sempre foi um jovem curioso. Nascido e criado na pacata cidade de Pedra Branca, no interior do Ceará, ele cresceu ouvindo histórias sobre assombrações e maldições que rondavam os sertões, mas nunca acreditou de verdade nessas coisas. Para ele, eram apenas contos exagerados que os mais velhos usavam para assustar crianças e manter os jovens longe de encrencas. No entanto, uma noite fatídica mudaria tudo. Junto com seus inseparáveis amigos, Pedro e Carlos, Benício costumava passar as noites jogando conversa fora na pracinha do centro da cidade. Entre risadas e desafios infantis, tinham um gosto peculiar por apostas. Pequenas brincadeiras que envolviam correr por becos escuros ou passar perto do cemitério na calada da noite. Nunca tinham levado nada a sério até aquele dia. Carlos, o mais aventureiro do grupo, chegou com uma expressão diferente naquela noite. Seus olhos brilhavam, cheios de uma mistura de excitação e temor. Ele puxou os amigos para um canto mais reservado e, em voz baixa, compartilhou um boato que ouvira de seu avô. Uma botija cheia de ouro enterrada numa encruzilhada. Um tesouro perdido que poderia ser encontrado por aqueles dispostos a realizar um ritual sombrio. Benício soltou uma risada curta. Isso é só mais uma dessas histórias para assustar besta, Carlos. Quem é que acredita nisso hoje em dia? Mas Carlos não parecia abalado. Com uma expressão séria, ele continuou. Meu avô disse que um homem tentou pegar o ouro faz muitos anos, mas nunca voltou. Alguns dizem que ele fugiu, outros que enlouqueceu, mas minha mãe jura que uma noite ouviu gritos vindo da encruzilhada, como se algo estivesse puxando ele para o inferno. Pedro, sempre o mais cético, cruzou os braços e olhou com desdém. Você só quer assustar a gente. Aposto que não tem coragem de ir lá conferir. Carlos sorriu de forma desafiadora. E se eu disser que sei como fazer o ritual? Se a gente conseguir o ouro, nunca mais vamos precisar nos preocupar com dinheiro. O silêncio tomou conta do trio. As palavras de Carlos pareciam dançar no ar, carregadas de promessa e perigo. No fundo, Benício sentiu um arrepio gelado na espinha. Seria apenas mais uma brincadeira ou estavam prestes a cruzar um limite que não deveria ser ultrapassado? Sem perceber, o destino deles já estava traçado. Na manhã seguinte, Carlos chegou apressado à casa de Benício, segurando um livro misterioso de capa preta. O couro envelhecido estava rachado e estranhas marcas desbotadas pareciam gravadas a fogo. O cheiro de mofo impregnava o ar ao seu redor. Ele colocou o livro sobre a mesa de madeira rústica da sala e passou a mão sobre a poeira acumulada. Onde você conseguiu isso? Perguntou Pedro, franzindo a testa. Carlos abriu um sorriso de excitação e suspense. Eu o encontrei, no sótão da casa da minha avó. Estava escondido no fundo de um baú velho, envolto em um pano escuro. Achei que fosse uma Bíblia antiga, mas quando abri, vi que era algo muito mais sinistro. Benício se aproximou com curiosidade, passando os dedos pelas páginas amareladas. Letras estranhas preenchiam os textos, como se fossem escritas em um idioma esquecido. Havia desenhos de círculos, olhos e figuras estranhas. Algumas pareciam estar observando quem as encarasse por muito tempo. Isso parece coisa de filme de terror, murmurou Pedro, sentindo um calafrio subir pela espinha. Mas tem certeza de que deveríamos mexer com isso? Carlos riu e puxou uma cadeira sentando-se. Vocês sempre falam de mistério, de lendas. Bom, agora temos algo real nas mãos. Segundo esse trecho aqui, ele apontou um parágrafo escrito com uma tinta quase avermelhada. Esse livro
Contém rituais antigos para invocar espíritos e revelar segredos ocultos. Benício e Pedro trocaram um olhar. Era difícil acreditar que um livro pudesse ter tal poder, mas a mera ideia de realizar um ritual soava tentadora. A adrenalina da possibilidade de algo sobrenatural se misturava ao ceticismo e à excitação da descoberta. "E se for verdade?" perguntou Benício, sua voz quase um sussurro. Carlos se inclinou para a frente e, com um brilho intenso nos olhos, respondeu: "Só tem um jeito de descobrir." Depois de alguns minutos de hesitação, os três amigos decidiram aceitar o desafio. Eles levariam o livro para um lugar afastado naquela mesma noite e realizariam um dos rituais descritos. Mal sabiam eles que certas portas, uma vez abertas, jamais poderiam ser fechadas. Na noite combinada, a Praça de São Francisco estava deserta, envolta por uma quietude que mais parecia um prenúncio do que estava por vir. O relógio marcava 23 horas, e os três amigos, embora visivelmente nervosos, tentavam disfarçar a tensão com risadas forçadas. Carlos, com seu jeito impetuoso, parecia mais decidido do que nunca. "Temos que ir agora, antes da meia-noite. Não podemos perder o momento exato", disse ele, segurando firme o livro antigo com capa de couro e as velas vermelhas, que ainda exalavam um cheiro de cera recém-derretida. O vento frio que soprava pela praça parecia se intensificar, como se o próprio ar estivesse à espera do que aconteceria. Os amigos seguiram em silêncio, as sombras longas de suas silhuetas projetadas pelas poucas luzes que ainda piscavam nas janelas das casas ao redor. O caminho até a encruzilhada de São Francisco era isolado, atravessando campos de pastagem e florestas que, por mais familiares, sempre transmitiam uma sensação de estranheza à noite. Cada passo que davam parecia ecoar na escuridão, aumentando a sensação de desconforto. À medida que avançavam, a empolgação inicial começou a se dissipar, substituída por uma inquietude crescente. Jorge, o mais cético dos três, olhou para trás várias vezes, como se esperando ver algo ou alguém os observando à distância. Ele não queria acreditar nas histórias que o povo falava sobre aquele lugar, mas a sensação de que algo estava errado não poderia ser ignorada. "Vamos logo", disse Júlia, tentando dar um tom mais descontraído, mas sua voz saiu tensa, revelando o medo que ela tentava esconder. Ela segurava uma vela com as mãos trêmulas, e os olhos dela estavam atentos a cada som ao redor. O vento parecia ganhar força, soprando com mais intensidade enquanto o grupo se aproximava da encruzilhada. As árvores ao redor, já altas e imponentes, agora pareciam se curvar, como se inclinassem para observar os intrusos que se aproximavam do local sagrado. O farfalhar das folhas foi como um sussurro em uma língua desconhecida, incompreensível, mas perturbador. Quando chegaram ao cruzamento de estradas, a escuridão parecia se intensificar, como se a noite tivesse ficado ainda mais densa. A encruzilhada era um ponto isolado e em completo abandono, marcado apenas por uma velha cruz de madeira que parecia já ter sido consumida pelo tempo e pelo esquecimento. O lugar estava marcado por um silêncio profundo, o tipo de silêncio que engole todos os sons, deixando apenas um vazio ameaçador. Carlos se aproximou da cruz e acendeu as velas vermelhas ao redor dela. "Aqui é o lugar", ele murmurou, sua voz carregada de uma excitação perturbadora. "Agora vamos começar." Mas algo no ar, uma sensação indescritível, fazia os pelos da nuca de todos se arrepiarem. O medo, que antes era leve e distante, agora estava palpável, pairando no ar como um pesadelo que estava prestes a se materializar. A quietude do local parecia ter vida própria, como se estivesse aguardando o momento exato para revelar sua presença. A meia-noite estava se aproximando, e as sombras, antes simples, agora pareciam se mover, distorcidas e ameaçadoras. O vento continuava a uivar por entre as árvores,
mas agora parecia ter uma qualidade diferente, mais pesada e angustiante, como se o próprio ar estivesse carregado de algo maligno. A escuridão parecia mais densa, como se o mundo ao redor fosse consumido pela sombra que se expandia a cada instante. Carlos, com a confiança de quem acredita em seu próprio controle sobre o que estava prestes a acontecer, se agachou no centro da encruzilhada. Com um gesto firme, ele começou a desenhar símbolos no chão com um pedaço de giz que trouxera consigo. As linhas curvas e angulares formavam uma figura complexa, um círculo que se entrelaçava com formas antigas e misteriosas. Os símbolos pareciam pulsar à medida que Carlos os desenhava, e o solo, frio e úmido, parecia reagir, como se estivesse absorvendo o que acontecia ali. Agora, as velas, ele disse, sua voz cheia de autoridade, mas seus olhos, por um momento, traíram uma centelha de dúvida. Mesmo assim, acendeu uma a uma, colocando-as ao redor do círculo, com precisão. O cheiro de cera quente e o brilho das chamas vermelhas contrastavam com a escuridão, criando uma atmosfera sinistra. Pedro e Benício, com as mãos suando e os corações disparados, trocavam olhares nervosos, mas estavam lá, comprometidos até o fim. Isso não vai dar em nada, é só uma lenda, disse Benício, tentando afastar a sensação crescente de desconforto que o invadia. Mas sua voz soava frágil, como se não acreditasse nem um pouco no que estava dizendo. Carlos então abriu o livro, suas páginas amareladas e frágeis parecendo quase se desfazer à medida que ele as folheava com pressa. Ele leu em voz baixa por alguns segundos, sua língua enrolada nas palavras que pareciam mais antigas do que qualquer idioma que eles conheciam. Era como se aquelas palavras ressoassem na mente de cada um, e por um momento, o mundo ao redor se dissipou. Foi então que algo mudou. A voz de Carlos começou a se alterar. No início, parecia uma simples distorção, mas logo se tornou uma transformação clara e inquietante. O tom, antes jovem e cheio de confiança, agora se tornava grave e rouco, como se outra presença tivesse se apossado dele. As palavras que saíam de sua boca não pareciam mais humanas, mas sim um eco de algo que estava há muito tempo preso entre mundos. Benício deu um passo para trás, seu corpo tenso e os olhos arregalados. Carlos, o que está acontecendo com você? Ele perguntou, a voz embargada pelo medo, mas Carlos não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas páginas do livro e sua expressão era vazia, como se estivesse em transe. O som de sua voz agora se misturava ao som do vento, mas era muito mais profundo, como se viesse de um lugar distante e sombrio. De repente, as velas começaram a se apagar. Não foi por um vento ou por qualquer explicação natural, mas de uma maneira incompreensível. A chama de cada vela foi se apagando uma a uma, como se uma força invisível as estivesse extinguindo sem esforço. O ar ficou gelado, e a escuridão ao redor parecia engolir a luz, tornando o ambiente ainda mais opressor. Pedro, que até então tentava manter a calma, não conseguiu mais segurar o pânico. Ele deu um passo para trás, os olhos fixos no que acontecia à sua frente. Isso não está certo, isso não está certo, ele gritou, seu tom de voz carregado de terror. Foi quando o barulho começou, um som estranho, como se algo estivesse se arrastando, ou pior, como se algo estivesse se aproximando das profundezas da terra. O som era profundo, ressoante, e estava vindo de todos os lados, sem uma direção clara. Cada passo parecia ecoar no chão, e o vento agora estava mais forte, uivando como se um lamento estivesse sendo carregado pela brisa. A sensação de estar sendo observado era palpável. Benício sentiu o sangue gelar nas veias, seu coração batendo mais rápido. Ele não podia mais negar o que estava acontecendo. Não era apenas uma brincadeira. Algo estava sendo invocado ali. Os símbolos desenhados no chão começaram a brilhar,
Uma luz fraca, quase etérea, mas intensa o suficiente para iluminar as sombras ao redor. O círculo estava completo. E então, uma risada baixa e quase inaudível se espalhou pela noite. Era uma risada que não vinha de Carlos, nem de ninguém. Ali era uma risada que parecia se originar da própria terra, da escuridão ao redor. E com ela, o verdadeiro terror começou. O silêncio que seguiu a risada foi pesado e opressor. O vento cessou e o ambiente parecia ficar ainda mais denso e gelado. As velas, que haviam se apagado misteriosamente, reacenderam sozinhas, suas chamas vermelhas queimando de maneira sobrenatural, lançando sombras inquietantes sobre a encruzilhada. Benício, tremendo, se agachou ao lado de Carlos, que estava estirado no chão. "Carlos!" gritou, mas o amigo não respondeu. Quando Carlos finalmente acordou, estava atordoado, os olhos vagando em busca de compreensão. Sua respiração estava pesada e ele se sentou devagar. "O que aconteceu?" ele perguntou, sua voz agora normal, sem o tom grave e estranho que tivera momentos antes. O desconforto dos amigos aumentou, mas o maior choque veio quando uma figura começou a surgir na escuridão, perto da porteira. Era um homem alto, vestindo um uniforme militar antigo, de um tempo longínquo. Mas algo estava claramente errado. Seus pés não tocavam o chão, e seus olhos, se é que eram olhos, eram opacos e vazios, como se ele fosse mais uma sombra do que uma pessoa real. Ele se aproximava com uma calma perturbadora, como se estivesse no controle de tudo ao seu redor. A figura parou no centro da encruzilhada, sua presença inegável e aterradora. Sua voz ecoou pelo ar com uma força sobrenatural, uma mistura de autoridade e ameaça. "Eu posso dar a vocês riqueza, poder, tudo o que seus corações desejam. Mas tudo tem um preço", disse a entidade, sua voz sendo a mesma que Carlos usara ao ler o livro, mas mais profunda, mais intensa. Benício deu um passo para trás, completamente paralisado pelo medo, e conseguiu perguntar com dificuldade: "Quem é você? O que quer de nós?" A entidade fez uma pausa e seu sorriso sinistro se alargou. "Eu sou o guardião deste lugar, do que uma vez foi meu. E agora, vocês estão ligados a ele como todas as almas que ousaram invocar meu nome", respondeu com calma, os olhos vazios fixos em Benício. O medo crescia a cada palavra que a entidade proferia. E Pedro, gelado, não conseguia mais desviar o olhar. "Eu exijo uma alma", continuou a figura, sua voz ressoando no fundo da mente de cada um deles. "Uma alma para que vocês recebam o poder e a riqueza que desejam. Aceitem e tudo será dado. Recusem e sofrerão como todos os que vieram antes de vocês." A ameaça era clara e inevitável. A encruzilhada, que antes parecia um lugar isolado e seguro, agora se revelava como o portal para um pesadelo. A entidade aguardava sua resposta, e os amigos estavam divididos entre o medo de fazer a escolha errada e o desejo pelo poder que lhes fora prometido. O silêncio se estendeu, e a pressão na atmosfera se tornou quase insuportável. O futuro dos três parecia pender no fio da navalha. Eles precisavam decidir, aceitar o que era oferecido e pagar o preço, ou recusar e enfrentar a fúria daquela presença infernal. O medo os dominava por completo. Sem pensar, os três amigos correram para o carro, e Carlos foi o primeiro a ligar o motor, a mão trêmula apertando o volante. "Temos que ir agora!" ele gritou, a voz tensa e desesperada. O carro saiu em disparada, as rodas derrapando na poeira da estrada, enquanto o som do motor parecia ecoar na noite silenciosa, quebrando o silêncio que os cercava. Mas Carlos não parava de falar, sua voz agitada. "Ele vai nos seguir, o espírito. Ele não vai parar até que a oferta seja aceita ou até que o pacto de sangue seja completado." As palavras pareciam
pesadas, como se carregassem um peso insuportável, e Benício e Pedro sentiam um nó crescente em seus estômagos, o medo apertando ainda mais à medida que o carro acelerava pela estrada escura. Mas mesmo a velocidade não parecia suficiente para afastar a presença daquela entidade que os perseguia em cada curva, em cada reta. Quando finalmente chegaram à cidade, a luz das ruas parecia mais acolhedora, mas o alívio foi passageiro. Carlos insistia que deveriam voltar, que não estavam a salvo. Ele sabia que, se não cumprissem o pacto, a entidade os alcançaria onde quer que estivessem. Temos que fazer algo antes que ele nos pegue, Carlos dizia, sua voz abafada pela ansiedade. Os amigos, exaustos e paralisados pelo medo, seguiram seus próprios caminhos sem dizer uma palavra. Cada um foi para sua casa, tentando, de alguma forma, esquecer a noite terrível que haviam vivido. Mas para Benício, o medo não o abandonou. Ele estava inquieto, o pavor corroendo seu estômago. Tentou se deitar, fechar os olhos, mas o sono parecia distante, uma miragem impossível de alcançar. E então, a inquietação de Benício aumentou quando ouviu um som familiar, mas perturbador. O latido incessante de seu cachorro. Ele se levantou, rapidamente, a sensação de pavor aumentando, como se algo estivesse esperando do lado de fora. O cachorro estava em frente à porta, os olhos fixos em algum ponto invisível, latindo insistentemente, como se algo estivesse à espreita. Benício foi até a janela, o coração disparado, mas não viu nada além da escuridão da rua. Ainda assim, o latido não parava. Algo estava ali, algo que o seu cachorro via e ele não. O medo tomou conta de seu corpo enquanto ele se afastava da janela. Consciente de que, por mais que tentasse se convencer de que tudo estava acabado, a presença do espírito não havia terminado. Algo ainda os perseguia, e Benício sabia, no fundo, que o pacto estava longe de ser resolvido. A noite parecia interminável, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer ficou ainda mais forte. A noite seguinte chegou, trazendo consigo uma sensação de terror que parecia mais densa, mais opressiva. Benício mal conseguiu dormir, seus olhos se fechando apenas para serem abertos novamente por causa do latido incessante de seu cachorro. O som estava agudo, frenético, como se o animal estivesse alertando sobre algo que ele não podia ver. A cada latido, o medo aumentava no peito de Benício, que, exausto e sem saber o que fazer, levantou-se e foi até a porta. Ao abri-la, o vento frio da noite o envolveu, e ele olhou para a rua deserta. E lá, parado do outro lado, na escuridão, estava o homem da porteira. A mesma figura sombria, com o uniforme militar de outro tempo, seus olhos vazios e fixos em Benício. A imagem era familiar, mas ainda assim aterradora, como se aquele homem fosse mais um espectro do que uma pessoa real. Benício recuou, seus pés parecendo pesar toneladas. O homem deu um passo em direção a ele e, no instante em que fez isso, algo sobrenatural aconteceu. Sua cabeça se desprendeu lentamente do pescoço, flutuando no ar, como se fosse feita de pura neblina, antes de cair suavemente ao chão. O corpo, ainda imóvel, permaneceu de pé, uma visão de puro horror. A cabeça, agora separada, olhou para Benício, seus olhos vazios como abismos. O medo tomou conta de Benício como uma onda avassaladora. Ele tentou gritar, mas as palavras falharam. E em um impulso desesperado, ele fechou a porta com força, trancando-se rapidamente no quarto. Seus batimentos cardíacos estavam descontrolados, seu corpo gelado de pavor. O latido do cachorro ainda ecoava, mas agora o som parecia mais distante. Então, os passos começaram. Um som rítmico, pesado, que circulava pela casa, parando por momentos, como se a entidade estivesse esperando, ouvindo. Benício estava paralisado, as pernas tremendo, enquanto os passos se aproximavam da porta de seu quarto.
Ele tentou se esconder debaixo das cobertas, mas sabia que nada o protegeria. O som dos passos aumentou, ressoando como se o homem estivesse em cada canto da casa, observando, esperando. Benício sentiu uma pressão crescente em seu peito, sua respiração se tornando mais difícil a cada segundo. O medo tomou conta de sua mente e então, em um último momento de desespero, ele desmaiou. A escuridão o envolveu. A sensação de que a entidade finalmente o havia alcançado. Quando Benício acordou, o peso do medo ainda o acompanhava, mas o pânico da noite anterior parecia ter dado lugar a uma sensação de desespero. Ele sabia que não podia mais carregar aquele segredo sozinho. No fundo, ele sentia que precisava de ajuda, ou algo muito pior estava prestes a acontecer. Ao descer as escadas, encontrou sua mãe na cozinha, preparando o café da manhã. Ela o olhou com preocupação ao perceber o cansaço em seu rosto, as olheiras profundas e o olhar perdido. Benício hesitou por um momento, mas decidiu contar tudo. Mãe, preciso te contar o que aconteceu. Não é só medo, não é só um pesadelo. Há algo que nos persegue. Eu vi o homem da porteira novamente e ele... As palavras saíam de sua boca como um turbilhão, misturando desespero e incredulidade. Sua mãe, assustada, ouviu atentamente, acreditando no filho, mas seu rosto expressava um medo crescente. Benício, você tem certeza? Não pode ser. Isso tudo pode ser fruto da sua imaginação, do estresse, talvez. Ela tentou acalmar o filho, mas a expressão de pavor em seus olhos não passava despercebida. Mas foi o pai de Benício quem teve uma reação diferente. Ele entrou na cozinha, ouvindo parte da conversa, e sem paciência falou com tom cético. Esse papo de espírito está ficando demais, Benício. Você está exagerando. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas algo me diz que isso tem a ver com... algo mais, talvez drogas ou alguma outra coisa que você não nos contou. Suas palavras cortaram o ambiente como uma lâmina afiada. Benício sentiu o peso da desconfiança do pai, mas não podia deixar de pensar que talvez o espírito estivesse manipulando a realidade, fazendo-o parecer louco aos olhos de todos. Não havia tempo a perder. Ele precisava de respostas. Foi então que, sem que ninguém soubesse, Benício foi atrás de Carlos e Pedro. Eles estavam tão exaustos quanto ele, com os olhos fundos e um semblante perdido, como se tivessem sido consumidos por algo que não podiam controlar. Os três, juntos, pareciam estar à beira de um colapso mental, como se a entidade estivesse sugando suas forças, sua sanidade. Isso não vai parar até que a gente cumpra o que foi prometido, disse Carlos, sua voz rouca e trêmula. Pedro concordou. Com um gesto, sua expressão vazia. Benício, agora em pânico, sabia que precisava agir rapidamente. Ele contou aos pais o que havia descoberto. Carlos e Pedro estavam sendo assombrados da mesma forma. Os três estavam sendo perseguidos pela mesma entidade, que não os deixaria em paz até que o pacto fosse cumprido. Desesperada, a mãe de Benício, que já começava a acreditar na gravidade da situação, procurou ajuda com o filho do padrinho, de Carlos, um homem conhecido por suas crenças espirituais e conhecimento de coisas do além. Quando o homem ouviu a história, seu rosto se tornou sério. Ele explicou com uma calma assustadora que o que os três estavam vivenciando era real. A entidade que os perseguia era conhecida, uma força antiga e poderosa, capaz de manipular a mente e a alma daqueles que ousassem desafiar suas regras. Eles estão condenados a pagar o preço, a menos que consigam quebrar o pacto antes que... Seja tarde demais, o homem disse, os olhos carregados de um temor genuíno. As palavras daquele homem, tão sombrias quanto a própria entidade, aterraram ainda mais Benício. Ele sabia que o preço do medo agora era algo muito mais sério do que poderia ter imaginado.
O espírito estava mais perto do que nunca, e a única forma de se livrar dele seria enfrentar o que havia sido prometido. Mas a que custo? A decisão estava tomada. Os três amigos, exaustos, temerosos e com as forças já quase esgotadas, sabiam que não havia mais outra saída. A entidade os perseguia, consumindo suas almas lentamente, e o único jeito de acabar com o tormento era enfrentar de vez o mal que os assombrava. A manhã estava sombria, como se o sol se negasse a aparecer, e Benício, Carlos e Pedro, acompanhados do filho do padrinho de Carlos, se dirigiram à porta da encruzilhada, o local que agora era sinônimo de terror. O filho do padrinho, que sabia mais do que revelava, carregava o livro sombrio nas mãos. As páginas, amareladas e gastas, pareciam vibrar de forma estranha, como se estivessem vivas. Ele olhou para os três com um semblante grave e, sem hesitar, começou a recitar palavras desconhecidas, palavras que nem Carlos, com sua experiência, reconhecia. No momento em que ele começou a leitura, uma ventania sobrenatural se levantou, como se o próprio ar estivesse sendo distorcido pela força das palavras. As árvores ao redor da encruzilhada se contorciam e os céus escureciam ainda mais, criando uma atmosfera de desespero. Sons macabros começaram a ecoar ao redor deles, como gritos distantes, como se as almas perdidas daquelas que haviam tentado antes estivessem agora, de alguma forma, sendo despertadas. As velas vermelhas, que até então haviam queimado com uma chama forte, começaram a oscilar, tremendo como se uma força invisível estivesse tentando apagá-las. Antes que pudessem reagir uma a uma, as velas se apagaram sozinhas, mergulhando tudo na escuridão total. O ar ficou gelado e uma sensação de pressão insuportável invadiu seus corpos. O espírito apareceu mais uma vez, sua figura surgindo da névoa, com seu uniforme militar, seus olhos vazios e seu sorriso sombrio. Ele estava ali, mais perto do que nunca, mas algo havia mudado. A entidade parecia menos imponente, mais vulnerável. O filho do padrinho, com as palavras ainda vibrando nos seus lábios, fez um gesto com as mãos e o espírito, que antes dominava o lugar, começou a se dissipar, como uma sombra sendo levada pelo vento. Vocês cumpriram o que foi exigido. O mal foi desfeito. A voz do espírito soou, agora fraca, como se estivesse se desvanecendo. Ele fez uma última tentativa de avançar, mas o poder das palavras invocadas pelo filho do padrinho o restringiu, até que finalmente se desfez na escuridão, desaparecendo sem deixar vestígios. O silêncio antes opressor se estabeleceu. O vento cessou abruptamente, e a tensão que havia dominado a noite inteira foi substituída por um alívio profundo. A entidade não estava mais ali. O mal havia sido desfeito. Está feito, disse o filho do padrinho, sua expressão ainda grave, mas com um leve alívio em seus olhos. Agora vocês estão livres. Os três amigos, embora exaustos e marcados pela experiência, sentiram um peso ser levantado de seus ombros. A entidade, o espírito da porteira, já não os perseguia. O pacto havia sido quebrado, mas não sem custo. Cada um deles sabia que, por mais que a paz tivesse retornado, as lembranças daquela noite jamais desapareceriam. Eles entraram no carro, agora mais tranquilos, e partiram. O medo finalmente começava a dar lugar a uma sensação de alívio, mas algo dentro deles sabia que o preço do medo nunca poderia ser esquecido. E, enquanto o carro desaparecia na estrada, o filho do padrinho olhou para a encruzilhada uma última vez, os olhos carregados de uma sabedoria silenciosa e de um conhecimento profundo sobre os mistérios do além. O mal poderia ter sido derrotado, mas em lugares como aquele, ele sempre poderia retornar. Com o fim do ritual, parecia que a paz finalmente havia retornado. A entidade que os atormentava, o espírito da porteira, desaparecera. E a vida de Benício, Carlos e Pedro
finalmente voltava ao normal. No entanto, algo ainda estava errado, algo que não podiam ignorar. O filho do padrinho de Carlos, aquele que havia auxiliado no ritual e lido as palavras do livro, começou a demonstrar mudanças rápidas e alarmantes em sua vida. Inicialmente ninguém reparou, mas logo ficou impossível ignorar. Ele começou a aparecer com roupas caras, carros novos e seu estilo de vida mudou completamente. Suas propriedades aumentaram e ele, que antes era apenas um homem simples, agora se tornava um personagem influente, movimentando grandes quantias de dinheiro em negócios misteriosos. A cidade logo começou a especular. Os rumores começaram a crescer e muitos acreditavam que ele havia desenterrado uma botija escondida em algum lugar próximo à encruzilhada. Um antigo tesouro escondido que, segundo as lendas, concedia riquezas imensas a quem o encontrasse. Contudo, o que parecia uma explicação plausível para seu repentino enriquecimento, logo começou a aparecer mais uma cortina de fumaça. Benício, que nunca deixou de sentir um desconforto em relação ao filho do padrinho, começou a alimentar uma suspeita ainda mais sombria. Algo estava errado, muito errado. Ele sabia que durante o ritual, algo mais além da simples quebra do pacto acontecera. Não era apenas o espírito que havia sido afastado, algo mais havia sido trocado. A rápida ascensão do filho do padrinho parecia indicar que ele, de alguma forma, tinha feito um pacto maligno. O tipo de pacto que não trazia apenas riquezas, mas uma eternidade de sombras. A angústia de Benício cresceu quando, algumas semanas depois, ele soube que o filho do padrinho havia deixado a cidade de forma repentina, sem avisar a ninguém, sem dar explicações. Ele simplesmente desapareceu, como se tivesse sido levado por uma força invisível. Sua riqueza repentina e sua partida misteriosa só aumentaram os rumores. Alguns acreditavam que ele estava fugindo, outros diziam que ele havia se tornado parte do jogo sombrio do espírito, mais uma alma em dívida com o mal. Benício, então, tomou uma decisão. Ele nunca mais jogaria na loteria. Nunca mais tentaria buscar riqueza fácil, como tantos haviam feito em tentativas de escapar de sua realidade. A tentação de um pacto era algo que ele jamais desejava enfrentar novamente. O medo do preço, que poderia ser cobrado pelo poder e pela riqueza, era agora uma sombra constante sobre sua vida. E, mais importante, Benício nunca mais voltou à porteira à noite. O local, que uma vez havia sido apenas um ponto de lendas e curiosidade, agora era um lembrete constante do mal que haviam enfrentado. O espírito da porteira, a figura sombria que tinha sido derrotada, ainda pairava sobre suas memórias. E Benício sabia que a escuridão de lugares como aquele jamais poderia ser esquecida. A cidade continuou sua vida, mas os ecos daquele ritual, os olhos vazios da entidade e o mistério da botija seguiram seus passos, lembrando a todos que o preço do medo e da ambição é um fardo que nunca se deixa facilmente.